Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós estamos aqui com o seguinte tema, que vai ser mais uma refutação a uma suposta pessoa que entrou aqui no meu Messenger para começar a me atacar. E hoje nós vamos tratar sobre o seguinte tema: Jesus, ele era fariseu? Será que chamar uma pessoa de fariseu torna essa pessoa um herege, uma pessoa que destinada ao inferno, como muitos aí alegam? Bom, se você quer saber sobre esse tema, eu convido você a ficar aqui comigo até o final, mas não deixa de deixar aí o seu like para que você fortaleça o nosso trabalho aqui no YouTube. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que o conteúdo é relevante, ele aparece para mais pessoas aí, tá? E nos ajuda também a divulgar dentro da plataforma aqui. E se inscreva aqui no nosso canal, vai aí rapidinho, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades que são colocados vídeos aí praticamente diários, tá? Só domingo que não. De segunda a sábado está sendo colocado vídeos aí sobre vários temas, sobre várias problemáticas existentes dentro do texto bíblico, e vão ter muitas outras coisas mais aí que vão deixar muitas pessoas com cabelo em pé. Então, vamos aí. Jesus, ele era fariseu? Aí vem os seguintes questionamentos aqui que eu quero trazer para vocês aqui, tá? Porque o que acontece? O camarada chegou na minha rede social para me chamar de fariseu, adúltero e falar que eu que tenho que vigiar. E ali, nessa argumentação, que eu não estou trazendo para vocês toda a conversa aqui, porque foi extensa, tá? Ele me abordou sobre vários temas, principalmente sobre essa questão do casamento. Sobre o casamento, eu tenho vários vídeos aí, se é pecado fazer sexo antes do casamento, se existe o termo fornicação dentro da Bíblia, se é pecado a pessoa se separar. Eu tenho vários vídeos aí com mais de 1 hora, tá? Só sobre esses temas, vocês podem assistir como material complementar para vocês entenderem. Você pode entrar em contato também para adquirir os esboços desses vídeos, tá? Mas quanto a isso, ele argumentou sobre essa problemática, eu mostrei esses vídeos para ele, mandei, e chegou um determinado momento que ele começou a me atacar. Me chamou de fariseu, adulto, e eu vou mostrar para vocês aqui. Então o que é que acontece? Eu faço alguns seguintes questionamentos aqui. Chamar alguém de fariseu o torna pecador? Será que chamar uma pessoa de fariseu torna essa pessoa um pecador? Isso faz de alguém um herege? Você sabe o que significa herege? O vocábulo herege vem do vocábulo haireses. E haireses em grego significa escolha ou opção diferente. Toda vez que uma pessoa teve uma escolha ou opção diferente a dos cristãos ao longo da história, essa pessoa foi considerada como herege. Só que para quem conhece esse significado desse termo, sabe que essa pessoa teve uma escolha diferente. E as pessoas são livres para poder escolher o que elas bem entenderem. Ninguém pode impor nada para ninguém, como os cristãos tentam impor para as pessoas, tá? Se ser fariseu torna a pessoa distinta de Jesus, será que ser fariseu torna essa pessoa distinta de Jesus? Jesus, ele era fariseu ou não? Tem essa questão? Jesus, ele era fariseu ou ele não era fariseu? Se não, ser fariseu é certo ao invés de ser cristão? Se não, se Jesus não era fariseu, é certo uma pessoa ser fariseu ao invés de ser cristão? Podemos ver o cúmulo do fanatismo religioso, pela falta de argumentos e tentativas de depreciação por causa de estudos que vão contra a fé. Normalmente, quando uma pessoa que supostamente é cristã se vê confrontada sem poder provar o que acredita, começa a atacar a personalidade de alguém usando termos para tentar denegrir essa pessoa. E tá aí, ó, o canal do camarada, né, que se chama lá O Mensageiro, ele não tem nem coragem de colocar a cara dele à tapa, né? Para você ver que o perfil do camarada já coloca lá uma foto ali com uma mensagem, porque ele não tem coragem de expor o seu rosto. Então, já que ele não tem coragem de expor o seu rosto, por esse motivo que ele fica aí atacando as pessoas, como a maioria dos religiosos. Cria-se ali um perfil fake para poder tentar atacar a pessoa, mas na verdade ele não consegue colocar a cara a tapa. Você pode ver aí que eu nem xinguei. Olha, pessoal, ó, vai lá no meu canal, tem os vídeos que chamam a falso messianismo de Jesus e o nome de Deus. Assiste para você entender, apenas ficar citando o verso bíblico sem estar no contexto não prova nada. É o que a maioria dos cristãos fazem. Cita um texto fora do contexto, como a maioria dos textos lá de Jesus, e utiliza o sensus pleno. Vai pesquisar aí o que significa sensus pleno, que você vai entender essa questão da espiritualização de texto. Então, ou seja, a pessoa pega lá, utiliza o sensus pleno, e aí a pessoa espiritualiza aquilo, dá a interpretação própria dela, ou seja, seguindo o raciocínio errado de Lutero, que fala que cada pessoa tem que ter uma própria Bíblia para interpretar para si mesmo, que eu já começo o erro por aí. Então a pessoa pega
interpreta ali e chega nesse cúmulo aqui, ó. Você está mexendo no lugar errado, seu fariseu. Vigia, adúltero. Então, ou seja, o camarada chega para poder me xingar. Me acha na Bíblia alguém que seja casado no civil com papel e tudo aí a gente discute sobre o adultério. Não tem, tá, pessoal? Vocês podem pesquisar aí. Não tinha essa história de você ir lá, preencher um papel e no cartório bonitinho, como as pessoas estão colocando aí hoje. Não tem nada disso, tá? Aí vários textos, eu fui pesquisar essa questão aí, eu já tinha lido sobre isso, né? Sobre essa questão, vocês podem adquirir esse material aqui, tá? E aqui eu tô mostrando para vocês verem ao cúmulo que chega o camarada, tá? Então, ou seja, fica aí para esse mensageiro, se ele tem realmente coragem de mostrar a cara dele, ao invés de ficar aí atacando os outros, né, e escondendo a sua face. Porque é muito fácil fazer isso, né? Fazer as ocultas. Por que não dá a cara a tapa, né? Como a gente faz aqui. Eu mostro a minha cara, tá tudo aqui às claras. Não tem nada escondendo, nada de ninguém aqui, nem falcatrua aqui não. Mateus 23:13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Muitas pessoas pegam textos como esse, tá? Para poder tentar atacar, falar, denegrir o farisaísmo, só que as pessoas não sabem a historicidade que se encontra por detrás desses textos. Tá? Jesus aparentemente parece ir contra os ensinamentos dos fariseus em muitos de seus discursos. Muitos religiosos usam passagens bíblicas para acusarem e chamarem pessoas que não concordam com seu ponto de vista de fariseus. Então muitas pessoas pegam aí essa questão do farisaísmo. Mas será mesmo que esses religiosos estão certos? Será que os religiosos estão certos ao chamar uma pessoa de fariseu, tentar depreciar essa pessoa como um fariseu? É correto afirmar que um fariseu é alguém que esteja em pecado? Será que é correto fazer isso? Se Jesus era um fariseu, como denegrir a imagem da escola onde ele estudou? Se Jesus ele era um fariseu, como que você xinga uma pessoa de fariseu? Como que fica? Já muda um pouco de figura, né? Jesus estaria apenas discursando com os fariseus ao invés de debater erros com eles? Será? Bom, a escola onde Jesus foi ensinado. O Novo Testamento, especialmente os evangelhos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, mostram os fariseus como obcecados por regras feitas pelo homem, e Jesus preocupado com o amor de Deus, e os fariseus desprezam os pecadores, Jesus os procura. Conforme H. McCobb, tá? Especula-se que Jesus era fariseu e suas discussões com os fariseus são um sinal de inclusão em vez de conflito sobre princípios. Se você quer saber qual obra que eu extraí isso, tá? Vocês podem adquirir o material, pode entrar em contato comigo. Os meus contatos estão aqui sempre nas descrições dos vídeos. Você pode entrar em contato comigo para adquirir esse material, tá? E aí você vai saber a respeito qual obra que eu cito aqui. A discussão é a forma de narrativa dominante usada no Talmud como busca da verdade e não como sinal de oposição. A ênfase de Jesus sobre amar o próximo ecoa do ensino da escola de Hillel. No entanto, o ponto de vista de Jesus sobre o divórcio tem mais a ver com o da escola de Shammai, outro fariseu. Então, ou seja, os estudiosos identificaram nos ensinos de Jesus conceitos farisaicos, tá? Tanto da escola de Hillel quanto da escola de Shammai, que são duas escolas farisaicas. E aí, como que fica agora? Uma vez que Jesus utiliza ensinos de fariseus e tem características dos seus ensinos, há um forte indício de que ele tem estudado na escola farisaica e, portanto, seja um fariseu, tá? Isso é só para os desinformados. Uma passagem controversa é a história de Jesus perdoando os pecados de um paralítico e os fariseus classificando a ação como blasfêmia. Na história, Jesus contraria a acusação de que ele não tem o poder de perdoar pecados e perdoa-os ainda, cura o homem. Os cristãos interpretam, ou seja, sempre os cristãos, né, interpretam de forma errada a parábola do paralítico como uma amostra de que os artificiais ensinamentos dos fariseus tinham cegado seus olhos e endurecido seus corações e que continuavam, ao contrário das multidões, recusando-se a acreditar na sua autoridade. Porém, historiadores notaram que as ações de Jesus são mesmo semelhantes e consistentes às convicções judaicas e práticas da época, como é registrado pelos rabinos, de que a doença era geralmente associada ao pecado e a curas com perdão. Os judeus rejeitam a sugestão do Novo Testamento que a cura teria sido uma crítica aos fariseus, à medida que nenhuma fonte rabínica questiona essa prática. Então, ou seja, enquanto no Novo Testamento traz uma forma depreciativa para os fariseus, as fontes históricas rabínicas da época demonstram o contrário, tá? Então, ou seja, quem estaria errado seria o Novo Testamento,
a Bíblia que você chama de inspirada palavra de Deus, ela estaria errada. E aí, como que fica agora, né? Principalmente para você, mensageiro. Você que fica aí denegrindo os outros, que fala que a Bíblia é inspirada, que é isso, que é aquela coisa, vocês que acreditam nisso. Então tá aí. As fontes rabínicas contestam historicamente que o Novo Testamento está errado, tá? Outro argumento na mesma linha segundo o Novo Testamento, os fariseus queriam punir Jesus por curar a mão atrofiada de um homem no sábado. Nenhuma regra rabínica foi encontrada na qual Jesus teria violado o sábado. Embora o Novo Testamento mostre os fariseus obcecados em evitar a impureza, textos rabínicos revelam que os fariseus estavam preocupados apenas em oferecer meios para a remoção de impurezas, de modo que a pessoa pudesse participar na comunidade. De acordo com o Novo Testamento, os fariseus se opunham à missão de Jesus junto a grupos marginalizados, como mendigos e os coletores de impostos, mas os textos rabínicos enfatizam a disponibilidade do perdão a todos. De fato, muito dos ensinamentos de Jesus, como o Sermão da Montanha, é consistente com o pensamento dos fariseus. Então, ou seja, se você for pegar os ensinos de Jesus, a grande parte de seus ensinos vai ser consistente com os ensinos dos fariseus. E aí fica complicado. Um fariseu criticar outros fariseus, sendo que o camarada ele foi lá, se formou na escola dos fariseus, para poder chegar e criticar os fariseus, fica meio complicada essa situação. Ainda outra questão, tanto na questão dos historiadores quanto na questão dos escritos rabínicos, você veja que os ensinos de Jesus, eles aparentemente no Novo Testamento vão contra o que os fariseus estão dizendo, mas na verdade os ensinos rabínicos demonstram que não tem nada a ver com o que o Novo Testamento está dizendo. E sobre essa questão, se Jesus ele transgrediu o sábado ou não, vocês podem ir aí, no meu canal existe Jesus e o sábado, o vídeo aí vocês vão saber se Jesus ele transgrediu ou não o sábado, tá? Aí vocês ficam aí à vontade para vocês pesquisarem sobre esse tema. Então, ou seja, por aqui você já vê que Jesus ele era fariseu. O que o Novo Testamento traz como depreciação dos fariseus não tem nada a ver com depreciação, que a história demonstra totalmente o contrário. E aí nós vamos aí para a questão da datação da suposta oposição aos fariseus, tá? Que muitas pessoas colocam aí. Estudiosos creem que tais passagens hostis aos fariseus no Novo Testamento foram escritas depois da destruição do templo de Herodes, ou seja, 70 depois de Cristo. Somente o cristianismo e o farisaísmo sobreviveram à destruição do templo e competiram por curto período de tempo até o farisaísmo tornar-se forma dominante no judaísmo. Uma vez esclarecido que a maioria dos judeus não considerava Jesus o Messias, os cristãos buscaram novos conversos entre os não-judeus, contando uma história de Jesus mais simpática aos romanos do que os judeus. Embora uma minoria de estudiosos siga a hipótese agostiniana, que o Evangelho de Mateus foi escrito primeiro, o de Marcos usou o de Mateus como fonte e o de Lucas usou os dois anteriores como fonte, a maioria deles data da coleção dos evangelhos cristãos entre 70 e 100 depois de Cristo, muito depois do cristianismo se separar do judaísmo e depois do farisaísmo tornar-se forma dominante do judaísmo. Então, o que isso significa dentro da história? Os cristãos tentaram converter, né, os judeus ao cristianismo, só que isso falhou. E aí veio Paulo lá, né, falando que ele foi destinado a pregar aos gentios e etc e tal. Só que na verdade não é que ele foi destinado a pregar aos gentios, é porque o cristianismo ele não deu certo com o judaísmo. Enquanto os cristãos apresentavam Jesus como Messias, sobre essa questão você pode ir no meu canal que tem a face do messianismo de Jesus, tem 3 vídeos aí, você vai saber sobre as profecias que falam a respeito do Messias se elas se referem a Jesus. Então, ou seja, pegaram ali Jesus como Messias, os judeus sabiam que isso não colava, que não dava certo, de que as profecias não tratavam do Messias como Jesus, e aí os cristãos, o que eles fizeram? Abandonaram ali a tentativa de converter os judeus ao cristianismo, e aí eles começaram a pregar os gentios, porque para os gentios seria muito mais prazeroso. Nós vemos ao longo da história a questão da trindade, né? Colocaram-se ali um Deus trino, porque os gentios, os pagãos, eles acreditavam em vários deuses, né? E ou seja, fica fácil você colocar um Deus que é trino, uma ideia chamativa, um politeísmo que é disfarçado, e aí você coloca ali e começa ali a se pregar
essa doutrina nova para outras pessoas, as pessoas começam a aceitar ali o cristianismo e as pessoas acham que isso aí, porque é da vontade de Deus que o evangelho vai ter que ser pregado em todo mundo, como muitas pessoas pegam aí o texto lá, que é um texto que nem na Bíblia deveria estar. Então, ou seja, tudo é uma tentativa que os cristãos fazem de deturpar a história, deturpar textos, deturpar materiais. Eles deturpam tudo para poder tentar provar Jesus como Messias, para falar que ele vai voltar e etc e tal. Sobre esses temas eu já tenho sobre essa questão de Jesus aí. Você pode entrar em contato comigo e adquirir um material de mais de 100 páginas, tá? Que eu falo sobre Jesus, se ele vai voltar, se ele é o Messias, etc. Tudo que Jesus falava lá, eu falo para vocês lá sobre essa questão aí. É um assunto que foi encerrado definitivamente, tá? Ou seja, não tem messianismo nenhum. Então, ou seja, pegaram essa questão, tentaram enfiar a goela abaixo dos judeus, os judeus não aceitaram, os fariseus que imperavam na época não aceitaram, e aí, ou seja, os cristãos se viram obrigados a irem pregar em outro lugar. Se espalhou o cristianismo porque era uma religião agradável a muitas pessoas, né? Como nós vemos hoje. Você, para falar a verdade, nem é agradável. Porque o cristianismo, na maioria dos lugares onde ele estava, se você pegar ao longo da história, ele foi imposto às pessoas, tá? As pessoas não tiveram escolha em aceitar ele, não. As pessoas foram impostas, foram obrigadas a aceitá-lo. E sob pena, muitas das vezes, da pessoa ser excomungada, ser morta ali, tá? Queimada. E nós temos aí uma história negra aí sobre essa questão do cristianismo. Vocês podem pesquisar sobre isso. Cristãos ou desordeiros? Para finalizar essa questão e fundamental que eu estou dizendo aqui agora, vou falar isso aí principalmente para esse religioso que me atacou e para tantos outros aí também que tentam atacar muitas outras pessoas que fazem um trabalho sério, tá? Cristãos ou desordeiros. Entre os discípulos de Jesus estavam Pedro, Judas e seu irmão Tiago, que eram zelotes. Os zelotes eram seguidores do exemplo de Matatias, que teve zelo pela lei de Deus quando Antíoco IV Epifânio tentou suprimir o judaísmo. Portanto, zelotes do grego admirador zeloso ou seguidor. Embora cheios de força, os zelotes são rechaçados com violência pelos romanos. A coisa fica pior quando em 66 d.C. o procurador da Judéia, Gessius Florus, furta os talentos do tesouro do templo e envia para Nero em Roma. Os zelotes, agora liderados por Eleazar ben Simão, ocupam o templo e a fortaleza Antônia, dando início às guerras judaico-romanas. Joséfo acha a seita dos zelotes como vil e responsável pela incitação da revolta que levou à destruição de Jerusalém e do templo de Salomão em 70 d.C. Em meio aos seguidores de Jesus estavam esses membros desordeiros, o que traz a possibilidade de Jesus e seus discípulos serem apenas mais um grupo incitador de revoltas, como vemos ao longo da história, ao mencionar seus seguidores. Onde tem cristãos envolvidos, existe revolta, rebeldia e rebelião contra autoridades do Estado e cidadãos que não são a favor de suas crenças. Isso sempre houve na história, tá? Sempre há revolta, rebeldia e rebelião por parte dos cristãos, porque eles não se conformam em ver outras pessoas que não aceitam as suas crenças, tá? Que questionam as suas crenças, que questionam a sua fé, e muitas das vezes eles não têm como chegar e responder aquilo que eles acreditam, tá? Então fica aí esse vídeo de hoje, essa refutação para esta pessoa que foi lá no meu perfil, supostamente me atacou. Fica aí a história. Jesus, ele era fariseu. E agora? Se Jesus ele era fariseu e você chama outras pessoas de fariseu, não seria você uma pessoa equivocada? Uma vez que as pessoas que sejam fariseus estejam certas, não seriam os cristãos aí pagãos? Pessoas que professam uma religião falsa? E agora, como que fica isso aí para vocês religiosos? Então fica aí essas perguntinhas para vocês aí responderem, tá? Agradeço vocês por terem ficado comigo até o final desse vídeo. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, coloca aí o que você achou desse vídeo. Se inscreva aí no nosso canal, vai aí rapidinho, se inscreve, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades. No mais, eu agradeço a todos vocês, um grande abraço, sucesso e até a nossa próxima oportunidade.